Opa! Damos as boas-vindas a todas e todos neste nosso grupo de mística e reflexão. Eu passo agora a palavra para o Raymond. Eu também quero cumprimentar todo mundo, boa noite para todas e todos, agradecer muitíssimo a presença da professora Magali, que está conosco, essa companheira de lutas, de sonhos, né, de utopias, da construção do reino, e queremos assim agradecer muito, viu, professora Magali? Eu queria sugerir, já que nós estamos naquele intervalo, né, das nossas celebrações, hoje nós temos esse momento que também é um momento de uma espiritualidade forte, né, com um momento de a gente também nos fortalecermos, de nós nos fortalecermos com nossa mística e espiritualidade. Eu queria sugerir que nós lêssemos o texto do Evangelho de hoje, né? Nós hoje temos um texto bonito do Evangelho de São Mateus. Nós podemos colocá-lo aí, ô Leandro, para que Já está. alguém o leia para nós? Vamos pedir. Quem é que pode ler para nós? Quem é que está aí? Eu leio, Raymond. Pode ler, Jorge? Ótimo. Por favor, querido. Você está com o microfone fechado, Jorge. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo-lhe, Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Vamos ficar um minutinho de silêncio para a gente também, né, triturar a palavra em nós, né, trazer assim o que ela precisa produzir em nós. A gente faz um minutinho de silêncio e de acolhimento da palavra. Nosso grupo de mística e espiritualidade Nossa Senhora da Libertação recebe hoje, com muita alegria, a professora Magali Cunha, que estabelece conosco, né, a catolicidade, uma irmã da Igreja Metodista, doutora em Ciências da Comunicação, pesquisadora em Comunicação, Política e Religião do Instituto de Estudos da Religião, ISER, jornalista, articulista da revista Carta Capital, colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas. Que nós possamos, então, acolhendo-a, acolher também, né, as propostas da construção do reino que nos são feitas a cada momento. Quero aqui dar boas-vindas. Não sei se eu não vou me atrever a falar o nome não, porque eu posso errar, mas dá alegria de ver aqui o neto do Fernando, que eu conheço pessoalmente. Eu estou em dúvida no nome, então não vou também trocar o nome de um jovem nesse momento, né? Mas dizer você seja bem-vindo,
está aqui conosco, que alegria, viu? Seja muito bem-vindo. E passamos a palavra para Magali. Obrigada, Raymond. Obrigada, Leandro, que me fez o convite, que fez a intermediação. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui nesse início de noite, de domingo. É um prazer, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês, né? Em tempos de tanta intolerância, tanta divisão, a gente poder sentar junto como irmãos, como irmãs, como pessoas que professam a mesma fé, a mesma esperança. É um sinal aí de que a gente pode construir coisas boas nesse mundo, né? É um testemunho que a gente dá disso tudo. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês algumas reflexões. A gente deu o título aí, né? Entre Babel e Pentecostes, dos cristãos dentro dessa realidade do Brasil. Babel e Pentecostes são símbolos muito fortes, em oposição, né? São símbolos de atitudes muito distintas que servem para iluminar até a leitura do Evangelho que acabou de ser feita, né? Porque quando se faz a pergunta, quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta que está ecoando até hoje, né? Que Jesus é esse que está sendo apresentado? Que Jesus é esse que está sendo publicizado e colocado no espaço público hoje, né? Então, o Jesus que a gente precisa apresentar e dizer quem é o Jesus do Pentecostes, não o de Babel, né? Então, eu gosto muito dessa simbologia, eu já escrevi alguns textos, inclusive o pessoal que chama bancada religiosa no Congresso Nacional, junto com outras bancadas, chama de bancada da Bíblia, né? Eu costumo dizer que é uma ofensa à Bíblia chamar aquela bancada de bancada da Bíblia, uma ofensa. E eu costumo escrever um texto sobre isso, bancada Babel. Eu acho que tem mais a ver o B com Babel do que com Bíblia, pelo que Babel representa, pelo que esse símbolo representa. Então, eu vou colocar algumas reflexões daquilo que eu tenho observado, pesquisado, refletido, e não vou me estender, não, para a gente poder usar bastante o tempo para dialogar, para eu ouvir vocês também e aprender com vocês, né? É incrível o tempo que a gente está vivendo, porque esse momento da pandemia é um momento que chega numa situação que já não era tão feliz, né, gente? Que já não era uma situação tão favorável para a gente. A pandemia na verdade, a explosão de uma situação de desgraça, de tragédia, mas num contexto do Brasil que vem aí, especialmente desde 2013. 2013 é um ano que marca aí o recrudescimento aí das intolerâncias, das disputas, dos golpes, né, que foram sucessivos golpes aí que a gente sofreu, que culminou no impeachment de 2016. Mas o Brasil já vinha desde 2013 num clima, não só o Brasil não, a gente precisa olhar o que está acontecendo num clima maior, que tem a ver com o mundo, né? Com o que a Europa vive, a África, os Estados Unidos na administração Trump, outros países da América Latina, né? Que é um clima muito baseado na intolerância nas suas mais diferentes formas. O racismo, o machismo, a xenofobia, a homofobia, várias expressões da violência que a intolerância ganha forma, né? E aqui no Brasil, as execuções sumárias, né, por justiceiros. A gente acabou de ver o caso do Lázaro, lá em Goiânia, com a polícia executando. Vivemos de Marielle aqui no Rio. Execuções realizadas aí nas nossas periferias, né? São situações que vão trazendo para a gente uma carga muito pesada essas execuções, tanto por justiceiros como por agentes do Estado, muitas estimuladas nas mídias, nesses programas policialescos, pseudo-jornalísticos, né, que a gente tem na televisão. Isso tudo que afeta fundamentalmente a nossa população mais pobre, principalmente a população negra, né?
uma intolerância que é potencializada aí em vários níveis. E aí tem uma capa também dessa intolerância de liberdade de expressão nas mídias sociais, os ataques, as discordâncias violentas, né, de expressões verbais, as fake news, né? E aí a gente tem até gente que emerge nesse cenário político, nesse cenário cultural, como representantes do ódio, né? E que são aclamadas, pessoas que são aclamadas por isso. Estou falando isso aqui, tenho certeza que vocês vão lembrando de figuras, de nomes. Claro que hoje quem está no governo federal representa muito isso, a gente tem um gabinete do ódio no Palácio do Planalto, né? Mas a gente tem figuras aí, os chamados influencers, né? As pessoas que hoje influenciam nas mídias sociais e que representam muito essa carga que eu estou relatando aqui. E aí, como consequência de tudo isso, a gente vai vendo uma descrença cada vez maior nas instituições, um rebaixamento da autoestima da social, né? do coletivo, né? O coletivo sendo rebaixado, uma desqualificação das religiões, porque aí a gente precisa reconhecer que principalmente cristãos, evangélicos como eu, católicos, estão representando um papel nesse quadro, porque tem muita gente botando lenha nessa fogueira, usando a religião, usando um discurso religioso para excluir, para promover violência, para promover todo esse ambiente de intolerância. Aí a gente vê uma desqualificação de quem governa, de parlamentares. E aí a gente fica ouvindo frases, né, por aí, escritas também nas mídias sociais, é assim mesmo, não tem jeito, então o ser humano não deu certo. E isso vai ganhando proporções, né, como uma bola de neve, né? Agora, a gente também vê experiências outras, né? Experiências de solidariedade, experiências que buscam romper com esse quadro, né? Nesse período da pandemia, muito especialmente, gente que se junta, que se ajuda, que levanta a voz. O que a gente viveu ontem no Brasil com as manifestações de rua, né? É um sinal que mostra para a gente que esse clima, essa atmosfera tão ruim que vem de 2013, ela ganhou em alguns aspectos, tanto é que a gente tem o governo federal que a gente tem o Rio de Janeiro destroçado que a gente tem, mas a gente tem sinais de resistência, de esperança, e esses sinais alimentam a nossa ação de resistir, né? Então, é esse quadro que me faz lembrar desses dois símbolos muito fortes que estão presentes nas narrativas da Bíblia e que nos alimentam, né? Principalmente essa da Torre de Babel, que é uma narrativa sobre o início da vida humana na sociedade e que vai contar. Vou contar rapidinho, só para refrescar a memória, né, de quando a gente fala da Torre de Babel, né? Um grupo que desejou se tornar célebre, poderoso, e planejou a construção de uma cidade, de uma torre que ia chegar aos céus, se concentrando naquele lugar para dominar sobre os outros. Isso está bem claro na narrativa. Essa torre, essa cidade estavam colocadas naquele lugar para que esse grupo dominasse sobre todos os outros. E esse grupo queria se colocar na altura do Deus Criador e aí controlar todos os outros grupos humanos. Eu aprendi a fazer uma leitura dessa imagem da Bíblia, né, que está lá no Gênesis, no capítulo 9, com o teólogo da Igreja Luterana, Milton Schwantz. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, já é falecido, faleceu em 2012. Milton Schwantz é um grande biblista da Igreja Luterana, e ele chamou a atenção para essa leitura, dizendo que o projeto de Deus, baseado na comunhão, na harmonia, em meio às diferenças, no início do mundo, né, conforme na Gênesis, ele tinha sido corrompido. E isso se torna evidente quando aquele plano lá daquele grupo, o grupo fala assim, lá em Gênesis, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Uma linguagem, uma maneira de falar. Uma unidade
que acabava sendo imposta aí por esse projeto de dominação, de concentração, um jeito único de impor um pensamento, um jeito único, uma única maneira de falar, que então essa única maneira tornava possível o poder de uns sobre os outros. Então, o texto de Gênesis vai narrar que Deus viu isso acontecer e disse: desçamos e confundamos ali a linguagem dessa cidade para que um não entenda a linguagem do outro. Interessante que é no plural, né? Deus fala, desçamos. Deus não é um. Deus são três, Deus é plural, tem a trindade do plural, do Deus que convive ali já numa diversidade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Desçamos, desçamos. Outras leituras vão dizer que Deus, como aquele que predomina sobre todos os deuses, que considera a existência de todos os deuses e convida que todos desçam para confundir aquela linguagem daquela cidade para que um não entendesse a linguagem do outro. E assim acontece, segundo o texto, assim o Senhor dispersou o grupo pela superfície da terra e cessou de edificar a cidade e foi dado a ela o nome de Babel. Babel, Babilônia, povo dominante, explorador, naquele momento em que o texto foi construído, né, o texto do Gênesis, e é justamente esse nome simbólico de quem domina, de quem controla, de quem explora, querendo impor um único governo, uma linguagem única, um único jeito de ver as coisas, e aí vem o Senhor, dispersa tudo aquilo e confunde para que um não entendesse a linguagem do outro. Então, Deus dispersou, confundiu a ideia de linguagem única, a ideia do controle da dominação, e Deus garante a diversidade. Então, foi assim que se realizou o projeto do Deus Criador para a humanidade naquele momento que o Gênesis relata, né? Não uma língua única dos que querem se colocar no lugar de Deus, na altura do Deus, de Deus, e que contribuem para desumanizar o mundo. Então, a confusão de línguas não foi um castigo, segundo Milton Schwantz. A confusão de línguas foi a salvação, porque foi a diversidade que pôde fazer com que não houvesse um domínio único sobre as pessoas. Foi a diversidade, a diferença que garantiu que o mundo pudesse ser o que o mundo fosse, o desejo de Deus, né? E aí isso é um grande desafio, isso estimula a gente, né, a buscar nessa experiência que é narrada na Torre de Babel, para isso que a gente está vivendo hoje, né? Superar essa linguagem única da violência, da intolerância, do ódio, de que não tem jeito, de que está tudo dominado, isso que gera pessimismo, que imobiliza, né? Essa linguagem que serve para conservar a lógica de injustiça, de falta de paz. A gente que se inspira na ação do Deus Criador, se inspira no Deus Criador que foi lá desestabilizar essa Babel, né? Que significou dar voz aos silenciados, valorizar as diferenças, potencializar as ações, as palavras que humanizam, né? Então, a gente tem uma lição enorme para a gente hoje, e que nos remete diretamente ao oposto de Babel, que é Pentecostes. Se em Babel havia um projeto de dominação com uma linguagem única, e de dominação com quem tinha poder, com aqueles que eram sem poder, em Pentecostes é o contrário. Aquele sem poder, aquele pessoal simples que seguia Jesus, que estava trancado, com medo de ser preso, pescadores, cobradores de impostos, mulheres, gente espizinhada pela sociedade daquele momento e que se sentiu alguém com Jesus, mas que já não tinha a presença física dele para animar e tinha medo de ser preso e perseguido. Esse mesmo espírito que foi lá em Babel confundir, esse espírito vem para animar e para dar coragem, para dar poder, para dar ânimo, para dar força e valorizar a diversidade. As pessoas não falam a mesma língua, não. Era cada um na sua língua se entendendo. Assim narra o livro de Atos com a experiência de Pentecostes. Ou seja,
a diversidade fica garantida, mas as pessoas se tornando capazes de se entender e se compreender nessa diversidade, superando toda a intolerância. E aqueles considerados fracos, ignorantes, eles ganham força e saem daquela condição de medo para resistir, para ir para as ruas, para pregar, para falar, para espalhar aqueles valores que não deveriam ficar trancados nas quatro paredes. Quanta coisa para a gente se inspirar para esse momento que a gente vive, né? Muitas vezes a gente como que tentado, né, assimilar essa mensagem de Babel, de quem promove Babel, de quem quer dominar pelo único, e acaba se trancando nas quatro paredes e não deixando o Pentecostes acontecer. Então, a gente se sente desafiado a receber essa inspiração como cristãos e como cristãs, para não sermos cristãos promotores de Babel, né? Jogando com essa linguagem única de quem quer dominar. E tem muito cristão favorecendo esse tipo de linguagem, como eu já falei aqui. Mas também tem muito cristão, como nós que estamos aqui, certamente em busca da realização desse Pentecostes no nosso meio, não só no nosso meio, para que a nossa resistência possa alcançar outros lugares. E aí eu queria terminar essa minha fala, eu falei que ia ser breve para a gente poder ter tempo de... Eu lancei essas ideias para a gente poder ter tempo de conversar. Acho que eu posso compartilhar a minha tela, né, Leandro? Aí eu acho, ou não? Será que eu posso compartilhar? Eu tenho condição de compartilhar a tela? Eu queria O mostrar uma Raymond imagem. precisa te dar autorização. Raymond, você pode me dar esse poder? Eu posso ser empoderada por você para compartilhar a tela? Claro que pode, nossa Então, mãe. vamos Pode, lá. Eu quero mostrar para vocês uma divulgação que foi feita para a manifestação de ontem. Deixa eu mostrar aqui. Na manifestação de ontem, aconteceu pela primeira vez em muitos anos uma articulação de uma coalizão chamada Evangélicos contra Bolsonaro. Então, em todas as cidades onde aconteceram manifestações, aonde havia a representação desses grupos de evangélicos que estão aí na tela, eu estou mostrando para vocês os logos, mas tem a lista aqui, né? Coletivo Esperançar, Evangélicos pela Diversidade, Cristãos contra o Fascismo, CUSH, Coletivo Negro Evangélico, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Frente Evangélica pela Democracia no Maranhão, Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, Movimento Negro Evangélico, Movimento de Mulheres Evangélicas do Brasil, Núcleo de Evangélicos do PT, Paz e Esperança Brasil, Plataforma Intercessões, Rede Fale, Revista Zelota, que é adventista, Rede de Mulheres Negras Evangélicas, Igreja Batista do Caminho, Comunidade Cristã na Zona Leste de São Paulo, Igreja Cristã Redenção Baixada, aqui no Rio, Nossa Igreja Brasileira, que é uma igreja negra. Esses grupos se juntaram a partir do chamado lá em maio para as manifestações, para estarem juntos em todas as manifestações e outras iniciativas para testemunhar que evangélicos não são Malafaias, não são Marcos Felicianos, nem Damares, e podem ter uma presença pública comprometida com o Pentecostes e não com a Babel, que esses outros grupos que estão no poder representam, né? Então, fiz questão de mostrar isso para vocês, para ilustrar isso que eu estou dizendo, dos sinais de esperança que a gente tem de que é possível acontecer, sim, o Pentecostes, é possível que a diversidade tenha vez e voz, e rompendo com esse domínio que tenta se parecer com essa linguagem única de gabinetes do ódio e similares, é possível a gente esperançar com esses grupos que estão espalhados por aí. E aí eu paro por aqui nessa fala para deixar bastante tempo para a gente poder conversar. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Magali.
fazemos agora aquele nosso momento de partilha. Quem desejar fazer a sua inscrição, pode levantar a mão aqui, ou então escrever no chat que eu vou anotando as inscrições de quem quiser iniciar o diálogo. Bom, começo eu, então, já que ninguém se manifestou tão de pronto. Obrigado, Jorge. Depois, Rosinha. Ótimo. Bom, boa noite, Magali, mais uma vez. Né? Eu acompanho aí as suas falas, às vezes, né? Nos tempos do presencial também, quando vi o seu nome, me interessava pelos eventos. Acho muito importante, primeiro, essa chave bíblica que você traz para a gente, né? Resgatando o grande Milton Schwantz, né, dessa antítese, né, entre a Babel e o Pentecostes, né? E, ao mesmo tempo, você dá uma ressignificada, né, no que representa, de fato, o Pentecostes, né? A palavra Pentecostes, né, e está muito marcado, está muito estereotipado pelo que a gente vê aí da experiência do pentecostalismo evangélico e do pentecostalismo católico também, né? E nesse caso, embora seja Pentecostes, né, a gente vê muitas vezes publicamente manifestações que apontam muito mais para Babel do que para o próprio Pentecostes, lamentavelmente, né? O que eu queria trazer duas questões para você, né? A primeira, né, que eu acho que você coloca, portanto, muito bem aí, só quando você mostra a lista desses coletivos, grupamentos, igrejas evangélicas, você mostra a multiplicidade, a diversidade do campo evangélico. E você está falando aqui num grupo católico, é muito importante, porque nós católicos, né, o católico médio, tem uma tendência muito grande a colocar isso tudo dentro do mesmo balaio de gatos, né? Como se fosse uma coisa uniforme, como se fosse um bloco monolítico, né? Eu acho que essa talvez seja a grande lição que a gente precisa ter, se a gente quer compreender esse fenômeno e estudar e dialogar com eles, né? A gente só pode fazer esse caminho ecumênico, a gente só pode fazer esse caminho do diálogo se perceber essa multiplicidade, né? Multiplicidade essa também que existe também dentro do catolicismo, embora muitas vezes a gente ache que não, né? Mas existe, é muito forte também, né? É muito díspare, né? Eu me lembro aqui do Carlos Brandão, muitos anos atrás, falando que o catolicismo é uma religião que o catolicismo é composto por várias religiões, né? Então, acho que essa é a questão importante, né? Agora, eu queria te perguntar mais diretamente, né, desses grupos, né, que promovem a Babel, né? Quem são essas lideranças? De onde vem o financiamento? Né? Porque me parece assim que Malafaias, Macedos, Valdomiros, Damares, eles são um tipo de liderança, mas talvez não seja, né, os mentores intelectuais desse movimento, que me parece que tem projetos de poder, né? Então, acho que seria importante você situar aí quem são eles, né? Se tem financiamento, de onde vem o financiamento desses grupos, né? Quais são as articulações que eles têm. E se você puder falar, não precisa nem ser nesse primeiro momento, mas no final, um pouquinho, no final, do coletivo Bereia, o que ele se propõe a fazer e qual é o trabalho que vem sendo feito, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Agora, Rosinha. Eu estava pensando aqui a questão assim, a unidade desfeita na Babel, ela é restabelecida em Pentecostes, né? O amor do Pentecostes, ele une diferenças sem uniformizar, né? Ele junta sem serem coisas iguais, sem serem falas iguais, né? A questão das línguas, não são as mesmas línguas, não são os mesmos pensamentos, não são, mas estão juntos, né? E isso abre novos caminhos de esperança. O que nos une verdadeiramente, o que nos une é o amor, é a luta pela justiça, é a fraternidade, é a solidariedade, e o que é mais interessante é que nos une na riqueza da pluralidade. E isso, assim,
é uma coisa que a gente tem que trazer, cuidar com muito carinho, porque é isso que faz a grande diferença, né? Pentecostes, ele traz para a gente uma experiência unificadora, né? Nós estamos juntos. Essa certeza de que nós contamos uns com os outros, ela é essa certeza que nos fortalece e nos anima muito. É muito bom saber e sentir de verdade que nós estamos juntos, que nós não estamos sós, na verdade, né? Que não estamos sós, que nós estamos juntos. Quando a gente viu na rua, ontem, né? E no outro também, em tantos outros, ver tanta gente na rua. E uma das coisas que eu achei interessante ontem, tinha muita gente com bandeiras, né? E tinha os diversos partidos e os diversos grupos. E a gente ia caminhando e, de repente, a gente estava junto com um grupo de mulheres. Daqui a pouco era um grupo de indígenas, e depois era um grupo do PDT, e depois era um grupo... Cada hora a gente olhava para o lado e você via pessoas diferentes, via grupos diferentes, e uma alegria grande da gente saber estava todo mundo ali para a mesma coisa, estava todo mundo ali lutando pela mesma coisa, sonhando com a mesma coisa, querendo a mesma coisa e se fortalecendo naquele encontro. Então, eu acho que assim, essa riqueza de saber que nós não estamos sós, que nós estamos juntos, apesar das nossas diferenças, apesar... Não sei nem se a palavra apesar é para ser usada, né? Porque ela parece meio negativa. Nós estamos juntos e pensamos diferentes e somos diferentes e queremos algumas coisas diferentes, mas tem uma coisa muito forte que realmente nos une. Obrigado, Rosinha. Bebel. Boa noite, Magali. Eu queria fazer você, logo no começo, você falou do ano de 2013, né? E o ano de 2013 foi o ano assim, do início do papado, né? Do Francisco. E eu queria que você colocasse assim, o que você acha que, desde o início dele, assim, das dificuldades que ele teve de conviver com essas realidades, de diferenças das religiões, das dificuldades, né? Das diversas dificuldades entre, não só do catolicismo, mas do evangélicos, e até chegar no ecumenismo, né? Porque coincidiu, quer dizer, eu lembro muito bem na época quando ele veio na Jornada Mundial da Juventude, que ele passou na frente da minha casa, eu tive o prazer de vê-lo na porta da minha casa. E aí eu fiquei pensando isso. Como você falou 2013, aí eu recordei daquela época até chegar ao ecumenismo. O que você acha? Teve alguma mudança? Se ele teve alguma dificuldade? Assim, ainda tem, né? Porque a gente vê aí que ele quer falar, quer conviver. Ele fala muito em ecumenismo. Ele fala, né, de sair da igreja em saída, não só do catolicismo, mas das outras religiões, né? É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, Bebel. Agora, Glaucia, por gentileza. Oi, pessoal, boa noite. Professora, boa noite novamente. Gratidão pela fala, muito inspiradora. E eu fiquei pensando no seguinte, pensando nessa simbologia, né? A Torre de Babel, eles pensam a centralidade, ela está no centro da cidade, né? Ela é pensada para estar no centro da cidade, da planície onde o povo se instala, e Pentecostes, a periferia, assim como o Evangelho de hoje, né? O Evangelho de hoje, Jesus leva seu grupo para uma região periférica, né? Em contrapartida, na leitura a gente vê a prisão de Pedro no centro do poder, né? Em Roma.
Então, eu acho que essa simbologia também é interessante, né? O centro e a periferia. Jesus se revela para os pequenos, na periferia, e a gente vive muito isso, né? Não só a periferia geográfica, pensando aqui no Parque Anchieta, o último bairro do município do Rio, depois vem a Baixada Fluminense, mas as periferias sociais, né? Os grupos minoritários, mulheres, né? Enfim. E eu gostaria de saber, só assim, até completando um pouco o que o Jorge pergunta, como é que você vê a possibilidade de diálogo, né, entre as igrejas cristãs hoje no Rio, no Brasil, né, no sentido periférico? Existe a bancada, entre aspas, da Bíblia, como você questionou muito bem, elas estão no centro do poder, né? Esses caras estão no centro do poder. Mas existe uma rede periférica, né? Como foi apresentado na sua imagem. Como é que você vê esse processo de diálogo? Está sendo possível, não está? Em que medida? Quais as características interessantes que poderiam ser ressaltadas no Rio e no Brasil, se for possível, né? Mas se não for possível, só no Rio já ajuda. Obrigada. Obrigado a você, Gláucia. Agora, Raymond. Eu quero dizer que gostei muito da fala da professora Magali e também das intervenções dos companheiros e companheiras que até agora o fizeram. Eu estava aqui lembrando, né, a professora Magali falava, né, da Babel da confusão, da Babel da tentativa do pensamento único, de uma voz só, que é uma realidade muito presente no mundo de hoje. O desejo de calar a boca do outro, o desejo de dizer que o outro não é bem-vindo ao diálogo, porque nós não queremos diálogo com ele, porque ele pensa diferente de nós. Eu acho que esse é o grande desafio que nós vivemos. É o desafio de revivermos o tempo todo o desmonte de Babel e a construção de Pentecostes. Esse é um desafio enorme que nós temos. E, nesse sentido, eu, né, que lido na seara da política e que, portanto, lido com todos os grupos, ambientes mais diversos, eu tenho para mim, assim, primeiro, acho que nós, os cristãos, seguidores de Jesus, e que nós todos professamos a mesma fé, a fé no ressuscitado, primeiro, assim, essa consciência do chão que a gente está, de onde é que a gente pisa, e de compreender que nós também habitamos a Torre de Babel, né? E temos que habitar como se fôssemos nós pedra de contradição, como devemos ser nós instrumentos de denúncia desse pensamento único, desta ideia centralizada, desse jeito organizado da sociedade que a gente tem, que deve ser assim e não deve ser diferente. Esse final de semana eu postei um vídeo da prefeitura recolhendo cobertores da população em situação de rua na noite de frio. Muito, muito tocado pelo fato de 12 pessoas em São Paulo em situação de rua terem morrido nessa última semana por conta do frio. E aí vem muita gente questionar o vídeo, é absurdo, que a prefeitura não é assim, não é assado, não fez isso, não fez aquilo, é exagero. Mas, assim, eu acho que tem uma postura nossa, uma postura de denúncia, que não pode ser uma postura irresponsável, mas de a gente pensar que no sistema que a gente vive, onde os pobres, eles, na verdade, são chamados a não ter voz, são chamados a ficar calados, são chamados a não contribuir, a não ser que eles venham redundar o que o status quo pensa. Então, assim, eu acho que esse é o momento que, para nós, seguidores do ressuscitado, os que tentam seguir o ressuscitado, que é o nosso caso, né, buscamos a cada dia, somos os homens e mulheres do caminho, eu acho que essa é a nossa postura, saber o chão que a gente pisa, onde é que a gente está, quem é que nós seguimos, qual o projeto de reino que nos foi proposto, o que é que nós abraçamos, e ter a consciência de que nós vivemos num mundo que precisa ser questionado. Um mundo que o dado não pode ser dado. A história contada não é a história que nós sabemos que existe.
Por trás da história tem outras histórias que precisam ser contadas. E por isso a gente precisa de construir o Pentecostes, que é derrubar os muros, as cercas, quebrar os cadeados, abrir as portas, fazer entrar o sol nos lugares escuros, abrir o porão para vir à luz. Essa é um pouco a nossa perspectiva. E assim, a luta é mais que uma luta ecumênica, né? É uma luta, por isso que eu digo, nós sabemos onde nós estamos, a quem nós seguimos, mas a nossa luta ela é para atingir a todos, né? Até os que não creem, os que não professam nenhuma fé. É uma luta humanitária, né? Construir a dimensão humanitária é construir o reino de Deus. Conforme a gente sempre diz, né, o próprio documento de Medellín, de 1968, diz o Beoso, ele é escasso, né, de uma perspectiva de conhecimento bíblico. Ele fala da leitura orante da Bíblia, fala da leitura das comunidades, e depois Puebla e Aparecida retomam, mas ele, de certa forma, não está preocupado em dizer que Babel está no capítulo 9 do livro de Gênesis, que Atos dos Apóstolos está falando de Pentecostes. O Espírito é falado, né? O Espírito é falado. E aí há pessoas que não têm a convivência com o livro sagrado, e a essas pessoas a gente tem que falar também. Por isso, construir a humanidade é construir o reino. Acho que eu peguei um pouco isso na fala da Magali, né? Que é um pouco a gente saber que estamos na Babel e que a gente precisa de propor a ela um Pentecostes. Obrigado, Raymond. Rosilene. Acho que depois da Rosilene a gente pode dar uma pausa para a Magali poder comentar também, né? Depois a gente faz uma nova inscrição. Boa noite, muito boa fala da professora Magali, eu acho que traz uma reflexão para a gente, inclusive pensando nesse evangelho de hoje. Mas, assim, eu vou fazer uma pergunta bem mais direta, professora. Eu fiquei pensando, assim, entre Pentecostes, né, Babel e Pentecostes. Eu fiquei pensando o esforço que foi feito, né, este ano, principalmente no início do ano, com a campanha da fraternidade, para ser exatamente de multifalas, né, de um ato assim interreligiosos, né? E, no entanto, a gente viu tanta dificuldade de colocar isso em prática, né? Então, eu queria saber, se eu tivesse uma linha imaginária entre Babel e Pentecostes, onde eu situaria esse esforço que foi feito da campanha da fraternidade? Ainda estamos, na nossa linguagem, muito mais perto de Babel, ou a gente já tem alguma medida de proximidade com o Pentecostes? Obrigada. Obrigada a você, Rosilene. A gente dá a palavra agora a Magali para os seus comentários. Obrigada, gente. Questões tão pertinentes, né? Tão bacanas para a gente aprofundar o nosso diálogo. Então, vou seguindo aqui na ordem, vou ver se eu anotei tudo direitinho, né? O Jorge colocou essa dimensão aí da multiplicidade do campo evangélico, né? do pentecostalismo. Acho que hoje a gente pode falar em pentecostalismos, né? Não dá nem para falar num pentecostalismo só. A gente tem realmente múltiplas vivências e experiências ali, e é bacana o Jorge reconhecer da diversidade e da multiplicidade católica também. Não é possível a gente falar de uma igreja católica, nunca foi, né? A gente sempre teve no Brasil, no mundo, né, a igreja institucionalizada, a igreja popular, as diferentes teologias, as próprias ordens religiosas já mostram essa diversidade, né, dessas abordagens, da forma de comprometimento. Então, é uma diversidade muito grande. E dentro disso, a diversidade ideológica também, né? A Rosilene acabou de falar das dificuldades com a campanha da fraternidade ecumênica, e a gente sabe de onde vieram os ataques dentro da Igreja Católica. Ataques, né? Ataques gravíssimos, violentos mesmo, em termos verbais, de acusação a pessoas. É uma coisa dramática, eu diria, a forma como se reagiu, e trabalhando com
na linha do que eu falei, né? Com a intolerância baseada em mentira, em ataque à reputação de pessoas, enfim. Então, a gente realmente tem essa diversidade que passa por todos os grupos religiosos, todos, gente. Assim como não existe também o islamismo, o Islã, né, que é uma diversidade enorme, os budistas não são uma coisa só, dentro das igrejas de matriz afro, uma diversidade imensa também de teologias, de práticas, enfim, isso é uma característica de todos os grupos religiosos, né? E aí o Jorge pergunta, né, dentro desses grupos evangélicos, né, quem promove a Babel? Aí a gente tem realmente os grupos, e aí eu já vou até conectar uma coisa que a Rosinha falou. A Rosinha estava falando de Pentecostes como um símbolo daquilo que nos une, do amor, da solidariedade. Ela fez uma lista de valores, né, que embasam essa ideia de Pentecostes e que faz com que a gente conte uns com os outros. Foi o que a Rosinha falou, né? Que a gente esteja unido e conte uns com os outros. Agora, é interessante que tem uma palavrinha que não entra na lista da Rosinha, que é justamente o que vai promover a divisão e que é o que está lá em Babel, que é a palavra poder. Quando entra a disputa de poder, isso tem a ver com a campanha da fraternidade, viu, Rosilene? Porque quando a gente se coloca todo mundo na mesma mesa, sentando de forma igual, quem é que vai mandar em alguém? Ninguém, né? Nessa proposta. É para estar todo mundo junto, no mesmo nível, no mesmo espírito. E aí, as pessoas interessadas em poder, que é a questão de Babel, né? Governar sobre, dominar, controlar, são estas pessoas que promovem a Babel. É quem quer estabelecer poder, e aí a gente fala de poder eclesiástico, poder religioso, poder político, poder econômico-financeiro. Tem várias dimensões aí desse poder e que estão aí para promover essa divisão, competição, intolerância e tudo mais. Então, a gente tem na base desse poder, Jorge, o fundamentalismo político-religioso, né? A gente tem os fundamentalismos que se transformam ao longo do século XX. Ele nasce nos Estados Unidos, é uma tendência histórica, né? Teológica, o fundamentalismo, mas vai se renovando e se transformando em diferentes movimentos para se opor a todo e qualquer posição religiosa que torne possível o diálogo, que torne possível a valorização das diferenças. Então, os fundamentalismos político-religiosos, que hoje não são evangélicos exclusivamente, eles estão no catolicismo também. O fundamentalismo está presente no catolicismo em diversas versões, e essa história da campanha da fraternidade que a Rosilene trouxe é um exemplo, né, de como os fundamentalismos estão presentes aí no catolicismo, né? Então, eles estão presentes com muita força e eles querem dominar, né? Aí tem um projeto babilônico mesmo, né? De domínio, de estar presente no campo político, no Congresso Nacional, no Poder Executivo, ocupam ministérios no Brasil, de estar presente no judiciário. A gente tem figuras no judiciário do Brasil compondo com essa visão fundamentalista, e no legislativo a chamada bancada religiosa, né? Então, e esses grupos têm financiamento, sim, viu, Jorge? Você pergunta de financiamento, essas pessoas têm, eles têm financiamento de empresários, eles têm financiamento de empresários identificados com o universo religioso, né? Por exemplo, o Centro Dom Bosco, aqui no Rio de Janeiro, elegeu seus candidatos. Esses candidatos estão aí na Assembleia Legislativa, estão no Congresso Nacional, para usar o exemplo católico, né? A gente tem os grupos todos aí da bancada evangélica relacionada à segurança pública, os delegados, os militares, receberam financiamento da indústria de armas, né? Então, a gente tem essas figuras que têm financiamento de empresas, tem financiamento que vem do exterior, grupos dos Estados Unidos chamados grupos pró-vida,
nos Estados Unidos, que é pró-vida, mas é um tipo de vida, né? Não é toda a vida, é um pró-vida específica. Que aí já entraríamos numa outra conversa, mas esses grupos que são milionários nos Estados Unidos e financiam grupos no Brasil, como Escola Sem Partido, os grupos pró-vida que hoje estão representados no Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos da Damares Alves. Esses grupos recebem financiamento do exterior, recebem financiamento externo, para estar presente na internet, produzir seus vídeos no YouTube, produzir seu material de internet que é espalhado, produzir seus grandes eventos em hotéis, informação que realizam, os shows gospel que recebem financiamento desses grupos também. Então, eles estão aí espalhados em diversas frentes e há que se ter muita sabedoria para mapear, para compreender como é que esses grupos atuam, para se poder fazer frente eu diria não com o mesmo tipo de estratégia, mas com estratégias que vão na mesma direção, de ocupar as mídias, de ocupar os espaços, né? Mas acontece dessa forma. Tanto você perguntou, Jorge, do Coletivo Bereia. O Coletivo Bereia é um grupo de jornalistas cristãos, eu sou parte desse grupo. A gente se reuniu para enfrentar as fake news, criando um coletivo. E nós criamos um site e a gente monitora as notícias que circulam nos ambientes digitais religiosos para tentar contrapor, assim como há agências de checagem do mundo jornalístico de um modo geral, a gente criou uma agência de checagem do mundo jornalístico religioso, né, para coletar aquilo que circula entre religiosos. Convido quem não conhece a visitar o nosso site, coletivoberea.com.br. A gente recebe sugestões também de coisas que chegam no WhatsApp, que chegam pelas mídias das pessoas de igrejas, para a gente verificar, e a gente tem feito um trabalho que tem tido uma ressonância bacana, a gente está bem feliz. Temos uma parceria com a Rede Católica de Rádio, a gente entra uma vez por semana, às quartas-feiras, no jornal Brasil Hoje, da Rede Católica de Rádio, mostrando uma checagem que a gente fez na semana, né? Então, a gente tem tido uma repercussão bacana, porque nós somos os únicos que fazemos verificação de conteúdo religioso e que circula em grupos religiosos. Bom, vou acelerar aqui, que eu fiquei só no que o Jorge falou, eu já falei um monte, né? Mas conectei com o que a Rosilene falou também. Rosinha, também conectei com o que a Rosinha falou. Bebel disse da questão do Papa Francisco, desde 2013, né, Bebel? Então, o Papa Francisco ele tem feito um esforço, desde o início do pontificado dele, de diálogo com os grupos cristãos, a gente chama de diálogo intercristão, e com o diálogo interreligioso também com os grupos de outras religiões. São inúmeras as experiências. Vocês vão se lembrar, logo no início do pontificado de Francisco, que ele fez aquela solidariedade com a ilha de Lampedusa. E lá havia vários grupos naquela experiência islâmicos com os quais Francisco ali se reuniu em nome da causa da vida, né, daquela população de imigrantes que vinham morrendo e sofrendo, né, os efeitos das imigrações. Ele tem trabalhado muito essa questão dos imigrantes e diálogo forte com a Igreja Ortodoxa, que Francisco tem desde 2013 também, com o pontificado ortodoxo em Constantinopla, né, que é a Igreja grega. Tem tido um diálogo muito importante, porque pega o mundo do leste, né? Do leste europeu, e Igreja Ortodoxa também com força no Oriente Médio. Então, tem sido um esforço muito grande. E eu vou colocar um exemplo muito forte dessa dimensão dialogal do Papa Francisco, que foi a encíclica Laudato Si. A encíclica Laudato Si, ela trabalha o tema da criação, do cuidado com a criação. E ali, Francisco coloca uma abertura muito forte para o diálogo com as demais igrejas cristãs, como aquelas que devem tomar todas juntas esse compromisso com o meio ambiente, com cuidado com a criação. A Laudato Si representou ali
em 2016, né, um marco para o diálogo intercristão. O Conselho Mundial de Igrejas já vinha fazendo desde 1995 o chamado para o cuidado com a criação, e aí essa encíclica se une a esses esforços cristãos que vêm desde 95. Então, eu diria que as dificuldades que Francisco encontra dentro da Igreja Católica, porque ele tem recebido muito apoio, uma resposta muito positiva das demais igrejas. Em 2018, Francisco visitou a sede do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra. Essa atitude foi muito importante, a saída do Papa Francisco ao Conselho Mundial de Igrejas, esse diálogo que foi estabelecido ali com esse símbolo forte do ecumenismo, né, que é o Conselho Mundial de Igrejas. Ali estavam presentes representantes de outras religiões também. Então, esse ecumenismo que tem essas três dimensões, que é a unidade cristã, a promoção da vida, da paz e da justiça e o diálogo interreligioso. Esse é o ecumenismo que a gente tem que trabalhar com ele, que o Papa Francisco vem enfatizando, né? Não é falar de micro, macro ecumenismo, não. É um ecumenismo só. É esse ecumenismo que tem essas três dimensões. É a unidade dos cristãos, a promoção da vida, da paz e da justiça e o diálogo com as outras religiões. E Francisco tem sido uma figura importantíssima, que deve ser aí reforçada no âmbito da Igreja Católica, que acredita nesse pontificado, nessa forma de ser Papa, e no âmbito das outras igrejas que se unem a esses esforços também. Agradeço muito a Bebel de ter feito essa pergunta, porque isso é muito importante, né? Principalmente nesse momento do mundo. Aí a Gláucia falou das periferias, né, Gláucia? Como Pentecostes, que é esse lugar de reforçar a voz daqueles que não tinham voz na sociedade, que Jesus vem dar essa voz, e Pentecostes vem reforçar que não é para ficar fechado nas quatro paredes, é para ter coragem, né? Para ter ousadia de falar e de dar voz a essas pessoas, esses pequeninos, né, que o Evangelho vem dar força, né, vem dar tanta força. E aí, Glaucia pergunta, como é que fica, então, o diálogo com as igrejas cristãs, especialmente no Rio, né, dentro dessa perspectiva das periferias? E aí, Gláucia, eu posso dizer a você que tem tido muito esforço, porque um dos caminhos mais importantes para o diálogo entre os grupos religiosos, que a gente pode chamar de diálogo e cooperação, é trabalhar com as pessoas que são sensíveis às mazelas da vida. Quando as pessoas que são sensíveis às mazelas da vida são ouvidas e são chamadas a sentar juntas, elas topam, elas aceitam, elas querem. A grande chave da unidade, da cooperação, isso acontece em outros lugares do mundo. Eu tive o privilégio, pelo Conselho Mundial de Igrejas, de visitar Jerusalém e Palestina para trabalhar a questão da paz e da justiça lá. E eu testemunhei experiências incríveis de cristãos, judeus e muçulmanos unidos, porque a gente, quando vê noticiário daquele lugar lá, a gente só vê as desgraças, só vê a bomba caindo, o pessoal morrendo. Ninguém dá as notícias de coisas boas que acontecem naquela região. E uma das coisas boas que eu testemunhei foram judeus, islâmicos e cristãos unidos para superar a destruição que Israel está promovendo naquela região. Existem os judeus que são contra as ações de Israel, que são pró-Palestina. Existem os judeus que são pró-grupos de Jerusalém que estão sendo massacrados pela ortodoxia judaica de extrema-direita, né? E eu vi situações incríveis, e eles falaram assim: a gente se junta em nome da vida e a gente deixa de lado as nossas diferenças religiosas. Então, eu acho, Gláucia, que essa é uma chave enorme para a gente aqui, especialmente no Rio de Janeiro. Eu não pude estar, mas eu vi uma experiência incrível no Jacarezinho, quando houve aquela desgraça da ocupação, da invasão policial que matou pessoas lá no Jacarezinho, mais de 20 pessoas, e aquela situação toda de violência. E quando a polícia saiu e deixou aquela operação,
os grupos todos cristãos se reuniram na praça e fizeram uma oração e clamaram pela misericórdia de Deus. Ali tinha gente de tudo que era igreja, e eu acho que tinha gente de outras religiões também que se juntaram naquela oração. E ali todas as diferenças foram jogadas por terra em nome da vida, em nome da paz que era necessária naquele lugar. Então, aí tem uma chave, e tem muita gente se juntando, agora na pandemia, para se unir em torno da fome, do desemprego, das dificuldades que tantas famílias de periferia viveram, né? Tanta gente junto para suprir essas necessidades. Essa é uma chave, porque aí as pessoas se encontram na dificuldade e se olham umas às outras e veem, puxa vida, a gente se divide por picuinha doutrinária de religião, e quando a gente se junta para promover a vida, a gente vê que a gente é tão igual, né? Então, aí, Glaucio, eu acho que tem uma chave. Tem muita gente boa fazendo coisas. Por exemplo, eu ouço histórias da Cidade de Deus, pastores, padres, gente de igreja se juntando para superar as dificuldades, especialmente da violência. Então, eu acho que essa é uma chave na qual a gente tem que bater firme, que tem muita gente sensível às mazelas da vida, e a gente tem que se juntar nessa sensibilidade e falar a mesma língua. Aí a gente está falando a mesma língua, né? Essa língua de Pentecostes. Aí o Raymond também falou, né, dessa coisa de que Pentecostes faz brotar a resistência, que a gente vive na Babel, mas de Pentecostes brota os instrumentos de denúncia, e foi assim que aconteceu, que o livro de Atos vai narrar. Ali as pessoas saíram das quatro paredes, e aí eu posso juntar umas palavras que vieram ali de Pentecostes, eu juntei 4 palavras aqui: coragem, ousadia, as minorias que ganham voz e a ocupação de espaços. Eles foram ocupar os espaços, levaram pedrada, e é interessante que depois Atos, eu vou dar sugestão aí para vocês conversarem qualquer dia no grupo de vocês, o livro de Atos conta aquela história lá dos diáconos, né? Os diáconos, eles vieram de uma disputa interna da igreja, né? Porque tinha gente que estava discriminando gente dentro da própria igreja, que não queria servir quem não era do mesmo grupo. Então, estavam querendo colocar Babel dentro da igreja ali. E aí eles tiveram que resolver o problema e dizer, então tem o pessoal que é diácono, mas deram ordem, só vai servir a mesa. Só que teve gente que não se conformou de só servir a mesa, que queria falar. Aí vem o Estevão, vai para a rua falar. E quem disse que eu vou só servir mesa? Eu quero é falar. Então, tem essas experiências da igreja primitiva, coisas que a gente precisa tomar para a gente hoje, né? Então, essa ousadia de sair e falar. Estevão, que era o cara que foi colocado para servir mesa, mas ele foi lá e acabou apedrejado, morreu, é considerado aí o primeiro mártir da história do cristianismo, que levou pedrada porque foi pregar na rua. Então, a gente tem essas coisas que é o que o Raymond falou, que vem de Pentecostes: coragem, ousadia, minorias com voz e ocupar os espaços. Porque, como bem disse o Raymond, não é só com quem tem religião. Tem muita gente sensível às mazelas da vida e que não são religiosas. E aí é aquelas pessoas de boa vontade que o Evangelho fala, né? Tem as pessoas que creem, mas tem as pessoas de boa vontade, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, quando chega o dia do juízo final lá, que Jesus vai chamar para a sua direita, vem, benditos de meu Pai, venham para a minha direita. Aí tem gente que fala, Senhor, mas o que nós fizemos para ser chamado pelo Senhor? Eles nem sabiam que iam ser chamados lá no dia final, nem estão sabendo, mas são as pessoas de boa vontade. Tudo que vocês fizeram a qualquer um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. As pessoas que fazem por amor, sem interesse, estão aí fazendo bem, estão se juntando contra as mazelas do mundo para superar essas dificuldades. E Jesus está olhando isso, Deus está vendo isso e está gostando e dizendo, vocês são meus, vocês são meus. Tem muita gente boa esperando a gente se juntar com elas. Né? Muita gente boa, que não está na igreja, que não está na religião, mas que tem o amor, que tem a misericórdia, e que lá no dia final Jesus vai falar, vem comigo, você fez para os meus pequeninos, você fez para mim também.
Desculpa se eu estou pregando um sermão, viu, gente? Não é minha intenção, não. Mas eu estou me empolgando aí com os temas tão bacanas que surgiram da nossa conversa. E aí, Rosilene, eu acho que eu comentei já, né? As coisas que você falou da campanha da fraternidade, eu acho que eu já comentei. Obrigada, viu? Obrigado a você, Magali. Acho que a gente tem um tempinho para uma reinscrição ou para dar voz a quem ainda não falou, dando preferência, claro, para quem não falou. Eu quero falar, Leandro. Então, agora, Jô, fique à vontade. Peço reinscrição Pode falar? Pode ser. Então, eu queria falar a respeito dessas pessoas de boa vontade que a Magali citou. Magali, eu atuo com um grupo, na verdade, é multirreligioso. E enquanto estávamos atuando nesse grupo multirreligioso, pessoas que não tinham religião começaram a querer entrar para o grupo. E aí a gente ficou pensando, como atuar com essas pessoas que não têm religião? E aí essas pessoas foram denominadas do grupo Harmonia. Nós demos esse nome para elas, porque elas tinham a boa vontade, e então elas foram acolhidas no nosso grupo de trabalho como pessoas do grupo Harmonia. E é isso. Obrigado, Jô. Jorge? Bom, Magali, olha, belíssimas palavras, né? São como bálsamo, né? Meio a tanto ódio, tanto amargor, né? Suavizam e animam a nossa esperança. Você pode dar sermão quantas vezes você quiser, viu? Mas eu queria perguntar, voltando a falar um pouco do campo evangélico, né, dessa Babel, né, eu queria que você falasse aí que papel desempenha nesse contexto, né, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, do ponto de vista da disseminação dessa ideologia babélica, né? Eu penso aqui, por exemplo, na figura do ministro da Educação, tão silenciosamente lá operando um estrago na educação pública em nível federal, mas é pastor e é ligado à Igreja Presbiteriana de uma particular, a Universidade Mackenzie, né? Que papel tem esse tipo de inteligência, digamos assim, né? E uma outra questão, se você acha que há uma espécie de ecumenismo do ódio entre esses setores fundamentalistas católicos, né, e esses, para usar a expressão do pastor Henrique Vieira, coronéis da fé. Obrigado, Jorge. Milton Mano. Boa noite, caríssimos, caríssimas. Primeiramente, agradecer à professora Magali essa riqueza que está trazendo para nós aqui. Eu, em particular, estou assim, bastante agradecido e engrandecido, né, com esse foco, com essa reflexão que a senhora está trazendo, bastante elucidativa, esclarecedora e provocadora. Parabéns à senhora, parabéns ao grupo, que também está enriquecendo com a conversa e o diálogo. Mas eu queria destacar aqui uma frase, agora no final, que a senhora, no final dessa sua segunda intervenção, a senhora falou, as pessoas sensíveis às mazelas da vida. Eu tô impactado com essa frase, né? Que a gente sente, percebe, mas a gente nunca talvez tenha elaborado com tanta clareza o quanto é importante, né? O quanto é importante na vida da sociedade as pessoas sensíveis às mazelas da vida, independente da sua confissão, independente da sua origem, independente da sua classe, tem de tudo, né? Pessoas sensíveis às mazelas da vida, que os documentos oficiais da Igreja falam aos homens ou às pessoas de boa vontade, né? Então é isso aí. Eu acho que isso aqui realmente, embora a gente tenha já percebido, né, e refletido sobre isso, porém, nesse momento, ela cai de uma forma bastante positiva
Porque às vezes a gente fica tão desgastado dentro do nosso rebanho católico, paroquial, que a gente acaba cegando, a gente fica cego de ver as pessoas sensíveis às mudanças da vida que estão fora desse rebanho, né? Então, graças a Deus, que o Espírito Santo, depois de Pentecostes, ficou claro, só para onde quer. Então, o bem não está só dentro dessas quatro paredes, chamada igreja, né? Mas eu queria falar outra coisa. Estou impactado porque eu quero falar outra coisa. Eu queria falar sobre a questão dessa divisão de classes, entre aspas, dentro da própria Igreja Católica, né, que a gente vive, com os estratos, né, que nós temos dentro dela, que a Igreja é hierárquica. Aí eu fico perguntando, gente, por que nós temos essa constituição tão hierarquizada, tão centralizada de poder, se o fundamento bíblico-teológico é de expansão, é de mesa redonda, sabe? Então, eu não entendo muito isso. E aí, eu quero uma opinião da senhora sobre relação ao laicato, né? A dignidade de um leigo é tanto igual quanto de um ministro ordenado. Mas por que o laicato é tão submisso? Por que o laicato é tão dependente? Por que o laicato é tão até alijado ou visto como instrumento para ser instrumento da minha proteção e da minha caridade pelos padres, pelos bispos, por isso? Então, acho que esse extrato, né, dentro da igreja, que poderia ser até, acho que pode ter as diferenças de funções, mas essa questão da dignidade, que bota o laicato sempre embaixo, eu acho que isso é histórico, eu acho que isso não tem a ver com peito em fortes também. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, professor. Bebel. Eu só queria fazer um comentário que a Magali falou a respeito das pessoas que não têm religião. Eu tenho uma experiência na minha casa, já até coloquei aqui no chat, o meu irmão. Meu pai foi de várias religiões e tudo, até morrer agnóstico. E meu irmão é ateu há muitos anos. E eu conheci o Padre Ricardo através do Henrique, meu irmão. E muitas vezes eu aprendo com meu irmão, né? Graças a Deus eu comecei a fazer parte dos grupos, do Ricardo, Padre Ricardo, de todos os grupos, por causa do Henrique ter me apresentado o Ricardo. E às vezes eu aprendo muito com meu irmão. Ontem, por exemplo, eu tive uma experiência aqui na minha casa que ele falou uma coisa que me impactou tanto. Eu falei, gente, ele não tem religião e ele é muito mais, assim, ele é muito mais humano, muito mais cristão que muita gente que pertence, entendeu? A religião. Às vezes eu fico assim, gente, o que eu estou fazendo aqui que eu não aprendo tanto com o Henrique, né? Ele perdeu um amigo há pouco tempo, eu até pedi o pessoal para rezar, da minha idade, com 66 anos, que foi chefe dele na Sete Rio, que ele falou uma coisa na reunião, não teve um encontro de agradecimento lá depois que ele morreu, mas que eu chorei tanto. Quer dizer, se fosse, talvez se ele tivesse, não sei se ele tivesse alguma religião, alguma coisa, eu não sei se ele falaria tão bem assim, porque eu aprendo muito com ele. Ele é 2 anos mais novo que eu, mas agora eu estou sem pai, sem ninguém, então é como se fosse um irmão pai, né? Assim. Então eu fiquei muito emocionada assim, quando você falou dessa parte, né? De que a pessoa não tem a religião, mas a pessoa é humana, né? Tem essa consideração, esse acompanhamento, né? Então, para mim foi muito impactante. Muito obrigada. Como não tem mais ninguém inscrito, eu vou tirar uma casquinha, Magali. Você citou a questão do Oriente Médio. Essa semana teve também um encontro muito impactante para mim, porque o Papa Francisco juntou lá no Vaticano líderes ortodoxos e protestantes tradicionais para um dia inteiro de oração e reflexão sobre o Líbano. E o olhar do Papa tem sido muito sensível para a realidade do Oriente Médio como um todo, que é o lugar do nascimento das religiões, das 3 grandes religiões, e a frase, né, que está ecoando, né, direto, né, que lá
que eles tenham o direito de dar seus próprios passos sem as intervenções externas, e que ninguém faça do sofrimento deles o seu trampolim para ter lucro em cima da vida dos povos do Oriente Médio. Então, eu fiquei muito impressionado, né? Foi um dia inteiro no Vaticano de orações com ortodoxos e com protestantes tradicionais. Né? Aconteceu essa semana. Muito bom. Posso comentar, então? Bom, primeiro eu vou começar agradecendo a Joselina e a Bebel pelo testemunho. Nós evangélicos usamos o testemunho, isso é muito importante no mundo evangélico, né? Existem algumas igrejas pentecostais que abrem o momento do culto para as pessoas darem um testemunho da ação de Deus, as pessoas vão lá, pegam o microfone e contam, e é muito importante o testemunho de vocês. A Joselina com o grupo Harmonia e a Bebel. Como chama o seu irmão, Bebel? Henrique. O Henrique, né? Então, a história do Henrique e do grupo Harmonia. Mas é isso, né? Esse texto de Mateus 25, ele fala muito para mim, porque ele é um texto muitas vezes usado, ele é subutilizado, muitas vezes a leitura desse texto é subutilizada quando se pega apenas, tudo bem, vamos vestir os sem roupa, dar comida ao faminto, visitar os presos, que a gente tem que fazer isso para os pequeninos, mas muitas vezes a gente não presta atenção que tem pessoas ali naquela história que não sabem que vão ser chamadas, e elas são chamadas, né? Ou seja, muitas vezes tem gente fazendo, esperando recompensa, e que Deus está vendo mesmo essa sensibilidade, esse amor, essa misericórdia, que não importa se tem carimbo religioso ou não, né? Então, claro, a gente como religioso tem uma responsabilidade, o compromisso com o evangelho, né? Essa responsabilidade, ela é forte. Mas a gente tem que se somar a todas essas pessoas, né? Que também têm amor, também têm misericórdia, porque Deus, como Senhor do mundo, Senhor da vida, Deus não é só das igrejas, Deus não é só da religião, Deus é de tudo, é de todos, né? Seu domínio se estende a todas as coisas. Então, também estão com Deus muitas dessas pessoas sensíveis, né? Aquelas mazelas da vida e que amam, que são alegres, que trabalham pela felicidade de todas as pessoas. Então, obrigada pelo testemunho. O Jorge perguntou o papel da Universidade Mackenzie, né? Eu posso dizer a você, sem qualquer dificuldade, que a Universidade Mackenzie é o antro do fundamentalismo no Brasil, desde sempre, desde a sua fundação. A Igreja Presbiteriana é uma igreja fortemente conservadora na sua estrutura. Ela gerou vários líderes muito importantes para o Brasil, do ponto de vista do compromisso social, gerou cristãos comprometidos dentro do presbiterianismo, mas eles foram perseguidos e massacrados dentro da igreja, especialmente no período da ditadura militar. A Igreja Presbiteriana do Brasil promoveu, há até um livro de um dos pastores que foi perseguido dentro da igreja, que se chama Inquisição Sem Fogueiras, né? Inquisição Sem Fogueiras. Ela fez uma verdadeira inquisição. O João Dias de Araújo é o pastor que escreveu esse livro, presbiteriano, João Dias de Araújo, já falecido. E então a Universidade de Mackenzie é onde se concentra a intelectualidade presbiteriana, e ali eles geraram muita gente, muitas lideranças para o mundo político também. No tempo da ditadura foi um reduto dos militares evangélicos, ali eles fizeram formações, e atualmente a Universidade de Mackenzie está promovendo vários cursos no âmbito do direito, para que evangélicos possam ocupar o judiciário, evangélicos conservadores, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma associação de juristas evangélicos, chamada ANAJURE, de onde veio a Damaris Alves. Ela é fundadora dessa ANAJURE, ela veio desse grupo.
E essa Anajur, então, tem uma parceria com a Universidade de Mackenzie para promover cursos para formar juristas evangélicos conservadores. Assim como há uma associação de juristas católicos, assim como há uma associação de juristas islâmicos. Essas associações de juristas são sempre conservadoras e estão aí em vários grupos religiosos, né? E Mackenzie tem servido para formar esse grupo. Então, continua com seu papel que sempre teve, viu, Jorge? Daí o Milton Ribeiro ser de lá, o que é o da CAPES, né? O Anderson, acho que é o nome do presidente da CAPES, também é de lá, e por aí vai. Você também pergunta se existe esse ecumenismo do ódio. Eu tenho propagado por onde eu vou para a gente não chamar isso de ecumenismo, porque a palavra ecumenismo ela tem uma carga muito positiva. A palavra ecumenismo nasce do cuidado com a oikomene, toda a terra habitada, né? Ela vem com aquelas 3 dimensões que eu falei, a unidade cristã, a promoção da vida, da paz e da justiça e o diálogo interreligioso. Então, tudo que é de ódio, tá junto para promover falta de paz e falta de justiça, não é ecumenismo, não pode ser, porque o ecumenismo nasce justamente do oposto a isso. A gente pode chamar de convergência de oportunidade, de unidade em prol do ódio, podemos chamar de unidade, convergência, mas de ecumenismo, oportunismo, né? Escreveu aqui isso mesmo, um oportunismo, Eufrásia, exatamente. Mas não vamos chamar de ecumenismo, eu tenho falado isso. E existe sim, né? Mas ele é oportunista, como a Eufrásia colocou, porque essas pessoas estão juntas no momento de disputar poder, no momento de trabalhar contra alguma coisa, como estiveram juntas no impeachment de Dilma, como estão juntas aí no governo Bolsonaro, quando estão juntas para promover escola sem partido, a chamada ideologia de gênero para combater. Agora, quando é para estar junto para promover temas da vida e tal, essa gente está separada, ela não vai se juntar. E quando é para concorrer em busca de poder, como acontece agora, tem uma grande divisão aí para a ocupação dessa vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa gente está concorrendo, eles não estão juntos, estão brigando por essa vaga. Então, mas existe essa unidade de oportunidade, aí, essa unidade oportunista, né? Existe sim. Milton, muito obrigada pelas suas palavras de incentivo, né? Fico feliz de que você tenha se beneficiado, né, daquilo que eu falei. E aí, reforçando aquilo que você disse, dessa coisa da gente estar atento às pessoas sensíveis, né? Porque esse grupo que está aí no poder, essa Babel que quer colocar essa linguagem única, é a linguagem do individualismo, é a linguagem da concorrência, é a linguagem de que a gente nega o coletivo, né? Então, a linguagem que está aí, ela não está promovendo sensibilidade, pelo contrário, né? O Lázaro tem que morrer mesmo, merece morrer, né? Tem que matar esse pessoal do Jacarezinho mesmo, é tudo bandido. Essa é a linguagem, é para promover o individualismo e para promover a negação do outro como pessoa, né? Então, a gente precisa mais do que nunca valorizar quem é sensível à vida, dar voz para essas pessoas e visibilidade para essas pessoas. E aí você fala do laicato. Então, o Milton, lamentavelmente, esse é o mal de todas as igrejas, não é só do catolicismo, não. O clericalismo é uma marca de todas as igrejas evangélica, ortodoxa, católica, que é eu chamo de um pecado, é um pecado que as lideranças dessas igrejas cometem de se abraçar a essa dimensão do poder total aos sacerdotes, poder total aos clérigos e o silenciamento do laicato, quando no Novo Testamento, na nossa Bíblia, o que a gente tem é um grande estímulo à diversidade de ministérios, né? Os clérigos, eles têm um ministério específico que tem que ser valorizado, mas a vida das igrejas só tem sentido com os ministérios. Ministério quer dizer serviço, né? A palavra ministério vem do latim, que tem a ver com o grego, diaconia, né? Tudo a mesma palavra, que quer dizer serviço.
é servir. E para servir, tem um serviço específico, que é o sacerdotal do clérigo, mas tem os demais serviços que só dão sentido para a vida da igreja quando eles são valorizados, né? E são muitos serviços. E a palavra não pode ser só do clérigo. O Estevão levou pedrada lá porque tinha clérigo que achava que ele tinha que só servir a mesa. E ele foi lá e foi, eu vou pregar, e eu vou falar, eu também quero falar. E foi para a rua e falou, e foi condenado pelos judeus por isso, e se tornou o primeiro mártir leigo, diácono, e que pregou a palavra, né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso, desafiar e exercer esse nosso papel profético dentro das igrejas, para dizer que a diversidade de ministérios, que é um dom de Pentecostes, é um dom do Espírito Santo, a diversidade dos ministérios tem que ser valorizada. Então, eu me uno à sua palavra, eu sou leiga também, e me uno à sua palavra, dizendo que a gente tem que sempre enfatizar esse ponto e clamar para que as igrejas sejam fiéis ao Evangelho, né? Com isso eu termino, Leandro, Raymond, eu acho que já falei tudo que eu acho que falei até demais. Obrigada, gente, por me ouvirem. Falou de mais nada, falou a conta muito certa e nos anima muito, Magali, muito mesmo. Acho que o Jorge, todo mundo, né? Mas assim, o Jorge e o Milton, de certa forma, expressaram isso, né? A gente está aqui, de fato, partilhando um pouco dessa sua fala, que nos encoraja. Quando você fala aí um pouco falando com o Jorge sobre o ecumenismo do ódio, né? E dizendo que não cabe, na verdade, eu até escrevi aí no chat, né? Qualquer palavra que seja agregadora do reino, ela não rima e ela não compõe com ódio, né? O ódio não é nosso, o ódio é do outro lado. Mas, assim, há uma junção de forças, uma unidade em prol, né? E é isso mesmo. E acho que essa é a Babel, né? Que persiste em existir, né? Persiste em existir. E nós somos os anunciadores do Pentecostes. Nós acreditamos na força dos pequenos, na força do povo que pode falar, que pode se manifestar, que pode se expressar. Acho que essa é uma riqueza muito grande para nós. E todos e todas ouviram as maravilhas de Deus na sua própria língua. Que esse recado fique em nosso coração nessa noite de hoje. Obrigado, Magali. Seja sempre bem-vinda. Embora as línguas fossem diversas, todas diversas. Todas diversas, cada um na sua própria língua. Obrigado, Magali, sim, Magali. Eu me lembro de ter conhecido você num evento do Centro de Defesa dos Direitos Humanos em Petrópolis, junto com o Frei Beto. Eu estou lembrando de você lá. Eu Gostei lembro muito disso, de te conhecer. Bom rever você hoje. Muito Obrigada, bom. Uma alegria. Eu entrei atrasada, gente, porque hoje, apesar de ser domingo, eu tive algumas emergências aqui de trabalho. Eu fiquei meio que de plantão por telefone. Histórias bem difíceis, mas... Imagino. Bom, graças a Deus eu consegui encaminhar algumas coisas. Vamos pedir a bênção, alguém que possa nos abençoar? Vamos pedir a Magali que nos abençoe? E aí, depois da bênção, a gente toma o nosso cafezinho. A Tânia, não sei se a Tânia trouxe o bolo hoje. Quem é que ficou responsável pelo bolo de fubá, pelo milho assado na brasa, pelo pé de moleque, pelo quentão para aguentar a garganta? Vamos receber a bênção da Magali, de Deus através da Magali. Senhor Deus, eu te agradeço muito por esse grupo, por tudo que ele representa, pela disposição de te servir e de fazer valer o teu reino entre nós. E que a bênção de Deus, nosso Pai, e que o amor de Jesus, o Filho, e que a coragem do Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Amém.